1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul. E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna, e Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: Livra-me o Senhor de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus servos com estas palavras, e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou, depois disso, e saiu da caverna, e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: Por que ouves tu as palavras de homens, dizendo: Eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna, e alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou, e eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Além disso, meu pai, vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar estas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me mataste, pois se um homem encontra o seu inimigo, deixa-lo-á escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora, pelo Senhor, que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. E Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação.